Ele começou a chegar tarde. Primeiro, uma vez na semana. Depois, quase todos os dias. Às vezes, a desculpa era o trabalho. Outras vezes, não havia desculpa nenhuma. Só silêncio. E foi nesse silêncio que a verdade começou a gritar. Era uma manhã comum. O aroma do café recém-passado se misturava ao som distante do rádio na cozinha. Louise arrumava a mesa enquanto o marido descia as escadas, ajeitando a gravata e olhando para o celular, sempre atento às mensagens. Bom dia, ela disse, tentando capturar a atenção dele. David respondeu sem levantar os olhos da tela. Bom dia. Louise serviu o café e tentou uma pergunta casual. Vai chegar tarde hoje? Ele pegou o celular, digitou algo rapidamente e respondeu. Provavelmente. Reunião no escritório. Você tem trabalhado demais. David finalmente ergueu os olhos, com uma expressão cansada e quase irritada. É o que precisa ser feito. Pegou a pasta e saiu, deixando para trás uma xícara pela metade e um vazio pesado no ar. Louise ficou parada, olhando para o lugar dele à mesa. Desde quando ele ficou assim? Distante, frio, como se eu tivesse me tornado invisível. Durante a tarde, enquanto organizava as roupas dele para a lavanderia, um detalhe chamou sua atenção. A camisa branca favorita dele, usada no dia anterior, tinha um cheiro de perfume feminino. Não era forte, nem óbvio, mas estava ali, misturado ao cheiro habitual dele. Louise trouxe a camisa até o rosto, fechou os olhos e sentiu o coração disparar. Talvez eu esteja exagerando, talvez tenha sido um abraço no trabalho. Uma colega, quem sabe, pode ser qualquer coisa. Louise dobrou a camisa com cuidado, como se não quisesse admitir o que havia sentido. Guardou-a no cesto e se afastou rapidamente, tentando ignorar o aperto no peito. À noite, enquanto preparava o jantar, ela olhou para o relógio, 19 horas. Depois 20 horas. Quando passou das 21 horas, recebeu uma mensagem curta. Reunião atrasou. Jante sem mim. Ela olhou para a comida na mesa. 2 pratos arrumados, as velas acesas, como um esforço para resgatar algo que parecia distante. Apagou as velas e guardou os pratos. Quando David chegou perto das 23 horas, ela estava no sofá, com o livro aberto no colo, mas os olhos fixos em um ponto distante. Ele entrou com passos firmes, colocou a chave sobre a mesa e foi direto subir as escadas. Você não vai jantar. A voz dela soou mais firme do que pretendia. Ele parou no meio da escada, olhou por cima do ombro e respondeu sem emoção. Já comi algo rápido. Ela assentiu devagar, sem dizer mais nada. Assim que ele desapareceu no corredor, os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu sei o que está acontecendo, não sei? Só não quero admitir. Louise ficou deitada na cama, olhando para o teto, ouvindo a respiração dele ao lado, que parecia tão tranquila. Como ele conseguia dormir tão facilmente, enquanto o coração dela parecia carregar uma tempestade. Imagens invadiram sua mente. A camisa com perfume, a frieza no olhar, as mensagens curtas e as chegadas tarde. Cada peça parecia formar um quebra-cabeça que ela não queria montar. Por que ele não me diz a verdade? Será que ele acha que eu não percebo? Será que sou eu? Será que fiz algo errado? Ela virou-se de lado, fechando os olhos com força, tentando ignorar o nó na garganta. Mas, pela primeira vez, uma pequena voz sussurrou no fundo da mente dela. E se não for culpa sua? E se ele já tiver feito isso antes? Na manhã seguinte, sentada no café com Lindsay, ela finalmente desabafou. A xícara de chá tremia levemente nas mãos dela enquanto falava. Ele está diferente, Lindsay. Distante. Chega tarde quase todos os dias. Ontem, a camisa dele tinha um cheiro estranho. Lindsay inclinou-se para a frente, com o rosto cheio de preocupação. Você falou com ele? Não, ele sempre tem uma desculpa. Diz que estou imaginando coisas. Mas você sente que algo está errado. Não sente. Louise assentiu, com os olhos marejados. Eu sinto aqui. Tocou o peito. É como se meu coração soubesse antes de mim. Lindsay segurou a mão dela, firme. Escuta, amiga. Você precisa olhar para isso com coragem. Às vezes,
A gente se agarra na ideia de que tudo está bem porque tem medo de perder. Mas você não pode perder a si mesma. Ela respirou fundo, sentindo o peso daquelas palavras. Eu não sei se estou pronta para isso. Talvez você esteja mais pronta do que pensa. O silêncio pairou entre as duas, enquanto ela olhava pela janela, perdida em seus pensamentos. Será que estou mesmo pronta? Será que consigo enfrentar isso? Naquela tarde, movida por algo que não sabia explicar, ela entrou no carro dele para buscar um documento. A pasta estava no banco de trás, mas ao lado dela, algo chamou sua atenção. Sob o assento, um pequeno tubo prateado brilhava. Ela o pegou com dedos trêmulos. Um batom vermelho. Seu coração disparou. A cor não era dela. Nunca fora dela. Ela olhou para o batom como se fosse uma arma prestes a disparar. Pronto. A última peça do quebra-cabeça. De volta à sala de casa, sentada sozinha no sofá, o batom na palma da mão, ela deixou as lágrimas caírem livremente. Eu sabia. Sempre soube. Só não queria ver. O silêncio naquela noite foi diferente. Não era mais um silêncio de dúvida, mas o início de algo inevitável. A verdade, mesmo doendo, já não podia ser ignorada. Louise esperou até o jantar. O batom, escondido em sua gaveta, parecia queimar em suas mãos durante o dia inteiro. Quando ele entrou pela porta naquela noite, o cheiro de perfume desconhecido veio junto, sutil, mas inegável. Ela observou de longe enquanto ele tirava os sapatos e deixava a pasta no chão. Podemos conversar? A voz dela saiu firme, mas por dentro, as mãos suavam. David parou, olhou-a com um semblante cansado. Conversar sobre o quê? Ela respirou fundo e foi direto. Encontrei algo no seu carro. Algo? Um batom vermelho. Não é meu. O silêncio entre os dois era quase tangível. Ele fechou os olhos brevemente, como quem contava até 10. Depois sorriu, um sorriso ensaiado, quase debochado. Você está mexendo nas minhas coisas agora? Isso não é nada. Deve ter sido de alguma carona. Uma carona? A voz dela tremia. Por que não me contou sobre essa carona? David se aproximou, com as mãos nos bolsos. Por que não tem nada demais? Você está vendo coisa onde não tem. Sempre tão insegura. As palavras foram como uma faca no peito dela. Insegura. Ele sempre a chamava assim quando queria desviar o foco. Não se atreva a jogar isso em mim. O batom estava no seu carro. A voz dela finalmente elevou-se, rachada pela dor. Ele suspirou, irritado. Já disse, não é nada. Você está exagerando. Se continuar assim, vai enlouquecer. Ela olhou para ele, incrédula. Como ele conseguia mentir tão bem? Por um instante, sentiu-se perdida. Talvez ele estivesse certo. Talvez estivesse mesmo exagerando. E se eu estiver errada? E se for só uma carona? Ele parece tão seguro. Tão calmo. Naquela noite, Louise ficou sentada na beira da cama enquanto David dormia tranquilamente ao lado. O batom vermelho ainda pesava em sua memória. Será que sou eu? Será que estou tão destruída por dentro que estou vendo coisas onde não existem? Ela pegou o celular com dedos trêmulos, como quem buscava uma verdade escondida. Não era a primeira vez que pensava em vasculhar o telefone dele, mas ainda não tinha tido coragem. Olhou para a tela, para ele, e finalmente colocou o celular de volta no criado mudo. Se eu estiver errada, nunca vou me perdoar. Mas se estiver certa, então por que ele mente tão bem? No café da manhã, ele parecia mais leve, como se nada tivesse acontecido. Sentado à mesa, lendo notícias no celular, sorriu para ela. Dormiu bem? Louise sentiu o coração apertar. Não muito. David colocou o celular de lado e a olhou com um ar piedoso. Você precisa relaxar, sabia? Fica imaginando coisas, e isso só nos afasta. Eu sou seu marido. Achei que confiasse em mim. Confiança. A palavra ecoou na mente dela. Não é tão simples assim, murmurou, quase sem voz. Ele sorriu novamente, mais calmo agora, e levantou-se para ir trabalhar. Tenta não se preocupar tanto, tá? A gente está bem. Enquanto a porta se fechava, uma sensação de vazio se espalhou pelo peito dela.
Era como se estivesse sendo lentamente apagada, como se a culpa fosse toda dela. Ele me olha como se fosse eu a louca. Como se minha intuição estivesse errada. E se ele estiver certo? E se o problema for comigo? Horas depois, ela estava sentada no sofá com a cabeça entre as mãos quando o telefone tocou. Lindsay, do outro lado da linha, não esperou que ela falasse. Você está bem? Não sei mais, Lindsay. Ele nega tudo, me chama de insegura. E eu estou começando a acreditar que o problema sou eu. Para. A amiga cortou firme. Isso é o que manipuladores fazem. Eles te fazem questionar a própria sanidade. Você não está louca. E se tem algo errado, você precisa enfrentar. Ela respirou fundo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sei se consigo. Você consegue. E você precisa, por você mesma. O silêncio que veio depois foi pesado, mas dessa vez, trouxe consigo algo novo. Uma pequena centelha de força. Sentada sozinha, olhando para a casa ao redor, ela percebeu algo importante. O vazio que sentia não vinha dela. Não era sua imaginação. Ele estava ali. Ele crescia. Eu não estou louca. Não desta vez. E nem vou permitir que ele me faça acreditar nisso. A negação dele havia plantado dúvidas, mas dentro dela, a verdade começava a gritar mais alto. Os dias se arrastavam. David continuava saindo cedo, voltando tarde, sempre com o mesmo sorriso despreocupado e as mesmas desculpas frias. O silêncio da casa se tornava ensurdecedor. Ela caminhava pelos cômodos vazios, sentindo-se como um fantasma. Na sala, o sofá ainda tinha o cheiro dele. Na cozinha, a xícara que ele usava toda manhã permanecia ali, como uma lembrança cruel de que, apesar de estar presente, ele não estava mais ali com ela. Como é possível sentir saudade de alguém que ainda está ao meu lado? Numa noite qualquer, ela tentou se aproximar. Preparou o jantar com carinho, arrumou a mesa e colocou a música favorita deles. Quando ele chegou, não percebeu nada. Jogou a pasta no chão, tirou os sapatos e subiu direto ao quarto. Jantei no caminho, murmurou, sem olhar para ela. Louise ficou ali, parada, olhando para os pratos que nunca seriam tocados. Sentou-se sozinha à mesa e, pela primeira vez, sentiu o peso de uma solidão que só existe em quem ainda ama. Talvez ele nem perceba mais que estou aqui. Ou talvez ele perceba, e não se importe. Naquela madrugada, incapaz de dormir, ela foi ao banheiro e acendeu a luz. O reflexo no espelho a assustou. Olheiras profundas, olhos avermelhados e um semblante cansado. Quem é você? Sussurrou para si mesma. A mulher forte, que sempre cuidou de todos, que mantinha a família unida, parecia distante agora. Tocou o rosto devagar, como se procurasse por algum vestígio de si mesma. Lágrimas começaram a escorrer, silenciosas, enquanto a pergunta ecoava em sua mente. Quando foi que deixei de me reconhecer? Quando foi que permiti que ele apagasse quem eu sou? No dia seguinte, durante uma visita ao trabalho, Louise entrou na sala da chefe, uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos e olhar profundo. Não era alguém com quem conversava sobre sua vida pessoal, mas naquele dia, as palavras escaparam. Eu queria te perguntar algo. Começou, hesitante. O que você faria se sentisse que alguém está te traindo, mas não tivesse certeza? A chefe pousou os óculos sobre a mesa e respondeu com calma. Eu começaria por mim mesma. Por mim? Às vezes, a verdade que a gente busca está bem aqui dentro, disse, tocando o peito. A intuição é uma amiga silenciosa, mas a gente precisa aprender a escutá-la. Louise assentiu, engolindo em seco, enquanto o coração pulsava mais forte. As palavras ficaram ressoando. A intuição é uma amiga silenciosa. Naquela noite, o celular dele vibrou sobre a mesa enquanto ele tomava banho. O impulso a fez pegar o aparelho. A tela bloqueada mostrava apenas parte de uma mensagem. Já estou com saudades. Não vejo a hora de te ver de novo. Louise largou o telefone como se tivesse queimado os dedos. O chão pareceu sumir sob seus pés. O coração dela batia tão forte que parecia ecoar na sala. David entrou no quarto minutos depois, sorrindo, sem notar o olhar congelado dela. Está tudo bem? Perguntou,
enquanto secava os cabelos. Ela forçou um sorriso. Tudo. Mas por dentro, ela gritava. Agora, não é mais só intuição. É a verdade. E ela dói mais do que eu imaginava. Sentada no chão do banheiro, abraçada às próprias pernas, ela deixou as lágrimas caírem livremente. Queria gritar, mas o som ficou preso na garganta. Porque comigo? Murmurou, baixinho. A dor era tanta que chegava a ser física. Queria confrontá-lo, queria sair correndo, queria desaparecer. Mas, no fundo, sentia-se paralisada. Como alguém que fica diante de um abismo, incapaz de dar o primeiro passo. Eu o amo. Mas como posso continuar amando alguém que me destrói todos os dias? Na escuridão daquela noite, deitada sozinha no quarto enquanto David dormia no sofá, Louise fez uma promessa silenciosa a si mesma. Isso não pode continuar. Algo precisa mudar. Nem que seja eu. O sofrimento silencioso dela chegava ao limite, preparando o terreno para a decisão que, em breve, mudaria sua vida. Naquele final de semana, Louise ligou para Lindsay e pediu para se encontrarem. Era um café discreto, quase vazio. A amiga chegou preocupada, percebendo de longe o olhar perdido dela. Não aguento mais, Lindsay. A voz saiu baixa, mas firme. Estou sufocando. Lindsay segurou a xícara, como se escolhesse as palavras com cuidado. Você confrontou ele de novo? Não adianta. Ele sempre nega. Sempre me faz parecer a errada. Mas ontem, vi uma mensagem no celular. Não inteira, mas o suficiente. A amiga respirou fundo, indignada. Você precisa de ajuda. Não dá para carregar isso sozinha. Louise abaixou os olhos. E o que eu faço? Não consigo mais confiar na minha cabeça. Às vezes, acho que a culpa é minha. Que eu devia ter feito algo diferente. Lindsay tocou a mão dela, firme. Para. Não é você. Não é culpa sua. A dor está te cegando. Você precisa enxergar isso de fora. Procura alguém que possa te ajudar. Uma terapeuta, uma consteladora. Qualquer coisa que te ajude a encontrar respostas dentro de você. Louise olhou para a amiga com um misto de medo e alívio. Constelação familiar? Você acha que funciona? Não custa tentar. O que você tem a perder? Louise não respondeu, mas a ideia ficou ecoando. O que eu tenho a perder? Talvez nada. Talvez tudo. Naquela mesma tarde, ela pesquisou o contato de uma terapeuta recomendada por Lindsay. Marcou a sessão com as mãos tremendo. À noite, enquanto ele assistia TV no sofá, ela o observou em silêncio. O rosto calmo, como se nada estivesse acontecendo. Vou sair amanhã à tarde, disse ela, quebrando o silêncio. David desviou os olhos da tela por um segundo. Sair? Para onde? Vou resolver algumas coisas. Não deu mais detalhes. Pela primeira vez, não sentiu necessidade de explicar nada. David deu de ombros, voltando à televisão. Ele nem pergunta, nem se importa. Talvez isso diga mais do que qualquer resposta. O consultório era acolhedor. A terapeuta, uma mulher de olhar sereno, recebeu-a com gentileza. O que te traz aqui? Perguntou, enquanto a convidava a sentar. Louise hesitou, como se tivesse medo de ouvir as próprias palavras. Meu marido está me traindo, ou pelo menos eu acho que está. Ele nega tudo. Me sinto culpada, mas ao mesmo tempo, sinto que algo está errado. A terapeuta assentiu, como se já soubesse o peso das palavras dela. Vamos olhar para isso. Às vezes, a verdade que procuramos está no nosso sistema familiar. Há histórias que se repetem, dinâmicas que carregamos sem perceber. Histórias? Sim. Vamos ver o que o campo familiar revela. A terapeuta pediu que ela escolhesse objetos para representar a si mesma, seu marido e os pais dela. Assim que começou a posicioná-los, algo estranho aconteceu. O objeto do marido parecia se afastar cada vez mais. O que você sente quando olha para essa distância? Perguntou a terapeuta. Louise respirou fundo, sentindo o nó na garganta se apertar. Que ele nunca esteve realmente aqui. A terapeuta a observou com atenção. Você sabia que, muitas vezes, repetimos padrões familiares? Que as dinâmicas do amor e da dor podem atravessar gerações.
Louise franziu a testa, confusa. O que isso tem a ver comigo? Vamos olhar para o seu sistema familiar. Há alguma história de abandono? De traição? As palavras ficaram ecoando na sala. Aos poucos, imagens vieram à mente dela. O pai, sempre distante, deixando a mãe sozinha em casa enquanto ele viajava a trabalho. A mãe chorando em silêncio, sem nunca confrontá-lo. Minha mãe, murmurou, com os olhos marejados. Ela viveu isso. Meu pai também a traía. A terapeuta sentiu, com delicadeza. E você, carrega esse padrão sem perceber. Escolheu alguém que faz você reviver a dor que não era só sua. As lágrimas finalmente caíram. E o que eu faço agora? A primeira coisa é enxergar. Reconhecer que você não precisa mais carregar isso. Essa história é deles, não sua. Louise fechou os olhos, sentindo o peso de gerações inteiras saírem de seus ombros. Pela primeira vez em muito tempo, respirou fundo e sentiu um pouco de leveza. Voltando para casa naquela noite, ela se olhou no espelho. Era como se estivesse vendo outra mulher. Alguém mais forte, mais consciente. Sentou-se na cama, pegou o celular e digitou uma mensagem para Lindsay. Você tinha razão. Não é só sobre ele. É sobre mim. E agora, eu sei o que preciso fazer. Apagou a mensagem e sorriu. Pela primeira vez, não precisava mais buscar validação. Ela sabia. Eu estou pronta para enfrentar o que vier. No dia seguinte, Louise voltou à sala da terapeuta para dar continuidade ao trabalho. O ambiente parecia diferente, mais acolhedor, mas também mais intenso. Louise sentou-se e esperou a sessão começar, sentindo o coração bater mais forte. Hoje vamos aprofundar o que começamos a ver, disse a terapeuta, com a voz calma. Quero que você escolha representantes. Pode usar objetos ou imaginar pessoas. Seu marido, seus pais, talvez alguém mais distante. Ela respirou fundo e começou a posicionar os elementos. Uma peça para si mesma, outra para o marido e duas mais, para os pais. Ficou parada por um instante, observando a distância entre os objetos. O que você percebe? A terapeuta perguntou. David está longe de mim. A voz dela saiu baixa. E minha mãe parece mais próxima de mim do que eu imaginava. A terapeuta inclinou-se levemente. Sim. É como se você estivesse cuidando da dor dela, mesmo sem perceber. Ela olhou para os objetos, sentindo uma onda de emoção. Minha mãe nunca confrontou meu pai. Ela sofria em silêncio. Talvez eu esteja fazendo a mesma coisa. Exatamente. A terapeuta sentiu. Muitas vezes, repetimos o destino de alguém que amamos. É uma forma inconsciente de dizer eu estou com você. Você se identifica com a dor da sua mãe, e isso a impede de olhar para sua própria vida. Louise começou a chorar, um choro profundo, quase ancestral. Eu não quero isso. Eu não quero carregar essa dor. Então diga a ela. Diga que você a honra, mas que escolhe um destino diferente. Com a voz embargada, ela fechou os olhos e sussurrou. Mãe, eu vejo a sua dor. Eu sei o que você sofreu. Mas essa história é sua, não minha. Eu te honro, mas agora escolho algo diferente. As palavras saíram pesadas, mas libertadoras. Ela sentiu uma força crescer dentro de si, como se uma corrente tivesse sido rompida. E agora, olhe para o seu marido, disse a terapeuta. O que você vê? Louise respirou fundo, olhando para o objeto que o representava. Ele está preso em algo que não tem a ver comigo. Parece perdido. Exato. A terapeuta confirmou. Às vezes, aqueles que nos machucam também carregam histórias que não são deles. Padrões de abandono, de traição, que vêm de gerações passadas. Ele repete algo que, talvez, nem saiba explicar. E o que eu faço com isso? Você não pode curar o outro, mas pode decidir o que fazer com a sua vida. Ela fechou os olhos novamente. Pela primeira vez, sentiu compaixão por David. Não aceitação, não perdão imediato, mas uma compreensão de que aquela traição não era sobre ela. Eu entendo, mas não vou carregar isso também. Quando chegou em casa naquela noite, algo havia mudado. Não era o mundo ao seu redor, mas algo dentro dela.
Ela olhou para a casa, a sala organizada, o cheiro familiar, e percebeu que, apesar de tudo, ainda havia vida ali. David estava sentado no sofá, de olhos fixos na televisão, alheio a tudo. Ela observou em silêncio, sentindo uma paz estranha. Eu não dependo mais das mentiras dele para encontrar minha verdade. Ele percebeu o olhar dela e franziu a testa. O que foi? Está tudo bem? Louise sorriu de leve. Sim, está tudo bem. Virou-se e foi para o quarto, deixando-o sem resposta. Pela primeira vez, não sentiu medo, nem dúvida. No quarto, diante do espelho, ela se encarou de novo. Mas dessa vez, o rosto que a olhava de volta parecia mais forte. Ela ainda carregava as marcas, mas algo havia mudado nos olhos. Eu vejo você, murmurou para si mesma. E não vou mais me perder. O silêncio da casa, que antes parecia tão pesado, agora trazia uma promessa. Eu estou pronta para o próximo passo. Seja ele qual for. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela iluminando o quarto. Ela despertou com uma serenidade que não sentia há muito tempo. Levantou-se devagar, preparou o café, arrumou a mesa. E, quando ele desceu as escadas, percebeu algo diferente. Bom dia, disse ela, com uma voz tranquila. David a olhou, talvez tentando ler algo nos olhos dela. Havia uma leve hesitação antes de responder. Bom dia. Ele sentou-se à mesa, o celular sempre à mão. Ela observou cada movimento dele, mas não com a mesma angústia de antes. Pela primeira vez, sentia que estava no controle. Preciso conversar com você mais tarde, ela disse, sem emoção. David ergueu os olhos, desconfiado. Sobre o quê? Mais tarde. Louise terminou o café, levantou-se e foi embora antes que ele pudesse responder. Ele ficou parado, olhando para o espaço vazio, sentindo algo que não sabia nomear. Desconforto. Agora, ele percebe que algo mudou. Talvez ele já saiba que perdeu o controle. Horas depois, sentada na sala fria de um escritório de advocacia, ela sentiu o peso da decisão. O advogado, um homem calmo e de fala firme, folheava alguns papéis diante dela. Então você quer entrar com o pedido de separação? Louise respirou fundo. Quero. Ele assentiu, fazendo algumas anotações. É importante estar preparada. Essa conversa com ele não será fácil. Muitos homens, especialmente os que negam até o fim, tentam manipular as emoções para atrasar o processo. Eu sei, respondeu, firme. Mas não vou voltar atrás. O advogado sorriu levemente, como se aprovasse a firmeza dela. Nesse caso, daremos entrada assim que você estiver pronta. Pronta? Eu já estou. Mais do que nunca. À noite, ela esperou por David. A casa estava silenciosa, como um palco antes de uma grande cena. Quando ele entrou, o olhar dela o paralisou. Ele percebeu que algo estava diferente. O que foi? Perguntou, tirando o paletó. Louise ficou de pé diante dele, a postura firme, os olhos fixos nos dele. Eu sei a verdade. David riu, nervoso, desviando o olhar. Que verdade? Você ainda está com essa ideia. Já disse que está imaginando coisas. Não estou. Eu vi as mensagens. Eu senti o cheiro dela na sua camisa. Eu ouvi as suas desculpas. E agora chega. O sorriso dele desapareceu. Ele tentou se aproximar, mas ela deu um passo atrás. Não faça isso, amor. Você está cansada. Está sensível. Não. A voz dela saiu firme, como uma rocha. Pela primeira vez, estou enxergando. Não sou mais a mulher que você manipulava. Ele ficou em silêncio, como se não reconhecesse a pessoa diante dele. Você não pode fazer isso. Nós podemos resolver. Louise balançou a cabeça devagar. Nós não existe mais. E não quero mais me perder tentando consertar o que você destruiu.
Virou-se e começou a andar em direção ao corredor. Ele chamou por ela uma última vez. E o que você vai fazer? Vai me deixar? Vai desistir de nós? Louise parou na porta, sem se virar. Eu não estou desistindo de nada. Estou escolhendo a mim mesma. Fechou a porta do quarto e encostou-se nela, respirando fundo. Pela primeira vez, sentiu-se leve. A voz dele não aprendia mais. A culpa não a consumia. Pegou o telefone e mandou uma mensagem curta para Lindsay. Acabou. Escolhi a mim mesma. Deitou-se na cama, olhando para o teto. Lá fora, o mundo continuava o mesmo, mas dentro dela, tudo havia mudado. Eu estou livre. A casa estava silenciosa, mas o silêncio agora tinha outro som. Não era mais pesado ou opressor. Era um vazio que respirava, um espaço livre para algo novo. Louise acordou no pequeno apartamento temporário que alugara, com a luz do sol entrando pela janela. A cozinha era simples, o sofá improvisado, mas era dela. Cada canto carregava a promessa de um novo começo. Enquanto tomava o café olhando para a cidade pela janela, sentiu algo que não sabia nomear. Paz. É isso. Paz. No final da tarde, Lindsay apareceu com uma garrafa de vinho. Entrou no apartamento pequeno com um sorriso largo. Sem pedir licença, abriu o vinho e serviu 2 taças. Brindemos a mulher mais corajosa que conheço. Lindsay ergueu o copo. Ela riu, pela primeira vez em muito tempo, um riso verdadeiro. Corajosa? Ainda sinto medo, Lynn. Medo é normal. Mas a coragem é isso. Agir apesar do medo. E olha só você, recomeçando. Lindsay fez um gesto largo, indicando o apartamento. Louise olhou em volta e sorriu. É pequeno, mas é meu. Pela primeira vez, sinto que estou onde deveria estar. Lindsay assentiu, tocando a taça na dela. Você merece isso. Eu mereço. Pela primeira vez, acredito nisso. Os dias passaram. E Louise começou a reconstruir a própria vida, devagar. Voltou a trabalhar com mais foco, aceitando projetos que havia recusado antes por falta de tempo. Descobriu que era boa no que fazia, que seu talento não dependia da aprovação de ninguém. No final da tarde, frequentava aulas de yoga em um pequeno estúdio perto do apartamento. Inspira, solta o ar, dizia a professora com uma voz suave. No início, a mente ainda resistia, cheia de perguntas e preocupações. Mas, aos poucos, ela aprendeu a se ouvir. A ouvir seu corpo, seu coração. Eu estava tão perdida nos outros que havia esquecido de mim. Agora, estou voltando. Certa manhã, enquanto tomavam café na padaria próxima, ouvi uma voz gentil atrás dela. Com licença, esse lugar está ocupado. Louise ergueu os olhos e viu um homem sorrindo, segurando uma xícara de café. Não era jovem demais, nem perfeito demais. Era apenas alguém real. Não, pode sentar, respondeu, surpresa com o próprio tom leve. Eles começaram a conversar, sobre o café, sobre a cidade, sobre coisas simples. Ela não sentia um frio na barriga, nem ansiedade. Era diferente. Era leve. Quando ele se levantou para ir embora, deixou uma frase que ficou em sua mente. É bom encontrar alguém com um sorriso tão sincero. Bom dia. Louise ficou olhando enquanto ele se afastava, sentindo o coração bater de um jeito tranquilo. Não é o momento. Mas talvez, um dia. Dias depois, ela visitou a mãe, algo que não fazia há tempos. Sentaram-se na varanda, tomando chá enquanto observavam o sol se pôr. Você está diferente, disse a mãe, observando-a com ternura. Parece mais forte. Louise assentiu, sorrindo. Eu me sinto mais forte, mãe. A mãe abaixou os olhos, apertando a xícara entre os dedos. Eu queria ter tido essa coragem na minha época. Você fez o que pôde com o que tinha. Mas agora, eu escolho algo diferente. A mãe olhou para ela, com os olhos marejados. Eu me orgulho de você. Foi ali, naquela varanda, que algo se curou entre as duas. O amor fluiu mais livremente, como se ambas pudessem finalmente deixar o passado no passado.
Naquela noite, sozinha no apartamento, ela olhou-se no espelho mais uma vez. Dessa vez, o que viu foi uma mulher inteira. Ainda havia cicatrizes, ainda havia dor, mas também havia vida. Eu vejo você. Eu escolho você. Sorriu para si mesma, sabendo que a jornada estava apenas começando, mas que agora ela tinha tudo o que precisava para caminhar. O recomeço não é uma linha de chegada. É apenas o primeiro passo de uma nova vida. E eu estou pronta para vivê-la. Os dias eram mais claros agora. O apartamento pequeno, cheio de detalhes novos, parecia refletir o que ela sentia: liberdade. Naquela manhã, enquanto tomava café, o celular vibrou. Seu trabalho foi aceito na exposição, disse a voz do outro lado da linha. Louise sorriu, surpresa. Sério? Obrigada. Desligou e olhou para a fotografia que pendurara dias atrás. Uma ponte iluminada, o reflexo dela no rio. Um símbolo do caminho que estava trilhando. A vida é feita de escolhas. Escolhi a mim mesma, e o mundo parece ter aberto um espaço para mim. Ao lado de Lindsay, caminhava pelo parque, o sol batendo entre as folhas. Riam de algo bobo, como duas amigas que finalmente podiam aproveitar o presente sem preocupações. É bom te ver assim, disse Lindsay, sorrindo. Louise parou, olhou para o céu e respondeu: é bom me sentir assim. Eu pensei que não conseguiria, sabe? Mas olha para mim agora. Estou leve. As duas seguiram rindo, caminhando devagar. Pela primeira vez, ela percebia como a vida podia ser simples e bonita. À noite, ela estava sentada na exposição da galeria local. As fotografias que ela havia capturado estavam ali, penduradas nas paredes. Pessoas passavam, comentando, apreciando. Um homem parou diante de uma das fotos. Ela o reconheceu, era o mesmo que encontrara na padaria dias atrás. Ele sorriu ao vê-la. Você tem um olhar único, disse ele, apontando para a imagem. As suas fotos mostram a vida como ela é, mas com poesia. Obrigada. Ele estendeu a mão. Daniel. Louise apertou a mão dele, sem pressa, sem expectativas. Prazer. Era apenas isso. Um encontro, um momento. A vida seguia no ritmo dela. Não é sobre encontrar alguém. É sobre me reencontrar. E isso estou fazendo. Enquanto ela seguia adiante, David permanecia no mesmo lugar, embora tentasse se convencer do contrário. Na nova casa, ao lado da nova mulher, a rotina seguia como deveria. Jantares, risos forçados, saídas no final de semana. Ela ria de suas piadas, sorria para ele com admiração. Mas, no fundo, ele sentia algo incompleto. Naquela noite, enquanto jantavam, a nova mulher comentou: você está tão distante ultimamente. Aconteceu alguma coisa? David forçou um sorriso, negando. Nada. Só trabalho demais. Ela sorriu, acreditando. Mas, quando David deitou-se naquela noite e olhou para o teto escuro, o silêncio finalmente o alcançou. Deitado ao lado da nova mulher, que dormia profundamente, David sentiu o peso do vazio. Não era culpa dela. Ela era atenciosa, carinhosa, quase perfeita. Então por que ele se sentia tão sozinho? Virou-se para o lado, tentando afastar o pensamento, mas ele veio com força. Lembrou-se do olhar dela, da última vez que a viu, leve, sorrindo, como se não precisasse mais dele.
Aquilo doía mais do que ele queria admitir. Porque nada disso me faz feliz. Porque, mesmo quando tenho tudo, parece que me falta alguma coisa. A mente começou a inquietar-se, trazendo memórias antigas, suas escolhas, os relacionamentos destruídos, as promessas vazias que fazia. Fechou os olhos com força, mas uma pergunta começou a ecoar na escuridão. Por que eu sempre faço isso? Por que eu continuo repetindo os mesmos erros? Virou-se na cama, sentindo o coração pesado, o vazio consumindo cada espaço dentro dele. Enquanto Louise seguia firme em seu recomeço, ele finalmente começava a sentir o vazio de suas escolhas. Pela primeira vez, uma dúvida emergia dentro dele, um incômodo impossível de ignorar. Às vezes, o silêncio nos obriga a olhar para dentro. E ali, no mais profundo de si mesmo, ele começava a perceber que algo estava quebrado. Algo que precisava ser consertado.